Vou falar um pouco agora, o tema que me foi passado é o sacrifício perfeito e a vida eterna. Eu queria que você abra lá em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Qual o significado de sacrifício? Sacrifício é oferecer algo para Deus, para pagar um pecado, ou para agradecer a Deus, né? Deus estabeleceu o sacrifício para que as pessoas não morressem condenadas pelos seus pecados. Deus estabeleceu o sacrifício para que todo pecado precisa ser castigado. Se Deus não castigasse o pecado, não seria justo. Isso lá no Velho Testamento. O castigo do pecado é a morte e a separação de Deus. Mas Deus nos ama e não quer nos condenar a uma eternidade sem Ele. Por isso Ele estabeleceu o sacrifício. Um animal podia morrer pelos nossos pecados. Seria uma vida por uma vida. A vida de um animal pela nossa vida. O sacrifício de um animal deveria refletir o arrependimento da pessoa que o oferecia. Quando a pessoa entendia que tinha pecado e se arrependia, ela oferecia um animal para Deus, para mostrar que queria mudar de vida. E o animal, ele era castigado, e ele sofria o castigo para uma pessoa, para que uma pessoa merecesse o perdão. Mas, sem o arrependimento e mudança de vida, o sacrifício do animal não tinha valor algum. Não adianta, a gente pecar e pedir perdão, oferecer o sacrifício a Deus, se a gente não mudar de vida, se o nosso passado não ficar para trás, se a nossa vida de pecado não ficar para trás. A conversão, ela é a mudança de caminho, ela é a mudança de pensamento, a mudança de atitudes. Então não adianta a gente oferecer o sacrifício para Deus. Naquela época que ofereciam-se animais como sacrifício, não adiantava nada se oferecer esse sacrifício, se o arrependimento não habitasse dentro daquela pessoa, não tomasse conta daquele coração, e ela mudasse de comportamento, mudasse de atitude. E além do sacrifício para pagar os pecados, existe um outro tipo de sacrifício, como eu falei ontem, a hora que minha mãe estava ministrando no final, que é o sacrifício por gratidão, para agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas. As pessoas poderiam oferecer sacrifícios de comunhão. Abre lá em Levítico 7, versículos 11 e 12. E esta é a lei do sacrifício pacífico, que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos ázimos amassados com azeite e corões ázimos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Esse é um sacrifício de gratidão, determinado naquela época. E hoje, o sacrifício pelos pecados não existe mais, porque Jesus foi o sacrifício perfeito. Deus amou tanto nós, que Ele enviou Jesus, o seu único Filho, para morrer por nós, para nos purificar de todo o pecado. O sacrifício de animais não podia mudar o coração das pessoas, mas Jesus, como não tinha pecado, Ele foi um sacrifício muito superior. Aleluia. Hebreus 10, versículos 10 a 12.
na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, ato de fazer uma oferta a Deus, do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Assim, todo sacerdote aparece a cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Seu sacrifício foi tão grande que pode pagar por todos os pecados do mundo. Ele pagou o seu sangue derramado, pagou todos os nossos pecados, de toda a humanidade. Desde que Ele morreu e ressuscitou, todos os pecados estão pagos. Mas, ainda assim, se não houver arrependimento, o sangue de Jesus não tem valor. Não tem valor. Hoje nós não precisamos mais oferecer um animal em sacrifício, mas temos que nos arrepender da mesma forma. Porque Jesus foi um sacrifício muito superior ao de animais. Então nós precisamos dar valor a esse sacrifício. Precisamos realmente mudar de vida, mudar o nosso caminho, a nossa conduta. E a melhor maneira que podemos agradecer a Deus é oferecendo a nossa vida como sacrifício de gratidão ao Senhor. Abre em Romanos 12:1, por favor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso significa dedicar a nossa vida a Deus, como sacrifício de gratidão, como amor pelo que Ele fez por nós, por Ele ter entregado Jesus como um sacrifício pelos nossos pecados. Nós devemos nos entregar como sacrifício de gratidão a Ele. O sacrifício de gratidão nós entregamos com o nosso tempo, o nosso louvor, os nossos recursos, as nossas ações, os nossos afazeres na obra, a nossa dedicação na obra de Deus. Isso é um sacrifício de louvor. E Deus se agrada desse sacrifício. Ele se agrada, Ele gosta que nós nos entreguemos a Ele. Glória a Deus. E, dando continuidade, a vida eterna. O que é a vida eterna? Vida eterna é vida sem fim, não limitada pelo nosso tempo. Jesus oferece a vida eterna a todo aquele que nele crê como seu Salvador. A grande esperança de todo cristão é receber a vida eterna, receber a ressurreição e ter a vida eterna. Todos nós temos um tempo limitado neste mundo. Os nossos corpos envelhecem e morrem. E não existe forma de escaparmos da morte. Em Romanos 3:23 novamente, diz, porque nós já lemos no começo, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E 6:23 de novo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. O mundo todo está debaixo da maldição do pecado, que leva à morte. Mas a morte não é o fim. Existe esperança além dessa vida. Deus é eterno e Ele nos oferece vida eterna. Podemos viver para sempre junto dEle. Vai ser maravilhoso quando as trombetas soarem, os que morreram em Cristo vão se ressuscitar, com o corpo transformado. Nós, os que estivermos vivos, não sei se é essa geração ou a próxima, acredito que não demore muito, mas vamos ser transformados. E vamos ter a vida eterna ao lado dele. Aleluia. Deus, Ele nos criou para vivermos. Mas por causa do pecado, todos nós morremos. Ainda assim temos o desejo de alcançar a eternidade. Abre em Eclesiastes 3:11, por favor. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. A gente procura
maneiras de viver para sempre, ou de prolongar a nossa vida, né? Melhor. Deixar um legado, talvez. Mas nada dura para sempre aqui nessa terra. E também não há o que a gente possa fazer para merecer a vida eterna, por nós. As nossas boas ações, as nossas boas obras não conseguem compensar nossos pecados. Por mais que a gente tenta, a gente vai ficar em dívida. Mas a salvação, a vida eterna, é um dom de Deus e vem pela graça. A graça é um favor imerecido de Deus para nós. Nós não merecemos. Por mais que nós façamos boas ações nessa terra, é o nosso dever. Isso é o nosso dever fazer. Mas por mais que nós façamos coisas boas e nos dediquemos a obras sociais, isso não é isso que vai nos trazer a vida eterna. Isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Aleluia. A única forma de termos a vida eterna é através de Jesus. Deus sabe que sozinhos nós não conseguiremos chegar à vida eterna, por isso Ele enviou Jesus. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele nunca pecou, mas Ele morreu na cruz por nossos pecados, para nos purificar dos pecados. Agora toda dívida está paga. Glória a Deus. Todos nós, não só nós da igreja, não só nós do corpo de Cristo, mas todos podem ter a vida eterna. Basta crer que Jesus é o único Senhor e Salvador. Basta pedir perdão dos pecados, se converter e fazer válido o sacrifício de Jesus na cruz por nós e declarar com todo o nosso coração que Ele é o nosso Senhor. E todos podem ter a vida eterna. Em Romanos 10, versículos 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus oferece a vida eterna de graça para todos que nele crêem. João 6,40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa rejeitar uma vida de pecado, pedir perdão para Deus, confessar os pecados e se arrepender e dedicar a vida a Ele e acreditar que Jesus perdoou nossos pecados. Quando isso acontece, Jesus lhe dá uma nova vida indestrutível. O Espírito Santo passa a morar dentro do seu coração, lhe dando a garantia da vida eterna. Glória a Deus. Assim, a gente não precisa ter medo da morte, porque todos os salvos ressuscitarão e receberão a vida eterna. Glória a Deus. Viverão para sempre. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Na vida eterna não haverá mais morte, não haverá sofrimento, dor, e todos vamos morar na presença do Senhor, com alegria por toda a eternidade. Aleluia. Vamos fazer válido o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Vamos ser fiel a Deus, para que nós possamos chegar à vida eterna. Aleluia. Eu quero chamar aqui minha mãe, os pastores e os diáconos. Nós vamos servir a ceia. Se você gostaria de
se entregar para Jesus, se arrepender, converter de seus maus caminhos e para receber a vida eterna, eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, essas pessoas, Pai, que gostariam de receber a vida eterna ao Teu lado, Pai, que o Senhor venha escrever o nome no livro da vida, venha perdoar os pecados, Pai, e que o Senhor possa conscientizar essas pessoas da conversão genuína, da verdadeira conversão, Pai, em nome de Jesus, Pai, e dê forças e dê ânimo, Pai, para que essas pessoas consigam viver uma vida dedicada a Ti, Pai querido, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor.